Meio-dia, 4 minutos, o NT Sul, nesse iniciozinho, volta a falar sobre a questão da estiagem. Cachoeira do Sul vai sim decretar situação de emergência por conta da estiagem. Segundo a Defesa Civil, mais de 1.200 cachoeirenses ficaram sem água para beber, número que aumenta a cada dia. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Gabriela Belo para saber quais os prejuízos e saber mais detalhes sobre essa situação. Oi, Gabriela, boa tarde, seja muito bem-vinda de volta depois dessa licença maternidade. Coisa boa te ter de volta, viu? Muito obrigada por esse retorno aí. Muito boa tarde para ti. Oi, Leninha, que saudade de ti, que saudade do pessoal que está em casa acompanhando o NT Sul neste momento. Uma boa tarde a todos. Então, eu estou aqui na Defesa Civil e, infelizmente, eu chego aí com notícias ruins, né? Cachoeira do Sul aí enfrentando esse momento difícil por conta da estiagem. E eu estou aqui com o Edson, ele que é superintendente da Defesa Civil e está trabalhando no levantamento desses prejuízos. Uma boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os cachoeirenses. Bom, a gente tem prejuízo já nas lavouras, a gente tem mais de 1.200 pessoas passando sede. Graças a Deus tem o trabalho da prefeitura que leva água de caminhão-pipa. E aí, quais são os prejuízos, número total aí em valores, né, do que a gente tem até agora? Bom, nós estamos já há algum tempo, né, porque a estiagem ela é um evento de característica gradual. Então, desde novembro do ano passado, a Defesa Civil e a Prefeitura como um todo, sob o comando do prefeito, que determinou a criação de um grupo para acompanhamento da estiagem, vem monitorando esta situação no município e ela vem evoluindo, né, cada vez com mais prejuízos e um número maior de pessoas afetadas. No último relatório que nós recebemos, que foi um relatório elaborado pela Emater, com o Sindicato Rural, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria de Agricultura e Pecuária, a UFSM, nós já tínhamos ultrapassado 67 milhões de prejuízo entre agricultura e pecuária, né? E o número de pessoas, que ano passado, quando a gente fez o decreto, era cerca de 500 pessoas que estavam recebendo água potável através dos serviços da prefeitura, neste ano já são 1.200 pessoas. Então a gente acha que entende, né, que chegou num ponto muito crítico desta estiagem. Estamos conversando com o governo do estado, né, que está acompanhando também a situação de Cachoeira do Sul, e finalizamos, né, no dia de hoje os laudos que serão levados ao conhecimento do prefeito e ele vai tomar a decisão quanto à decretação de situação de emergência no município de Cachoeira do Sul. Porque é dele, né, essa responsabilidade de assinar esse documento e concordar, claro, com todos esses números. Mas eu acredito que o pessoal em casa deve estar se perguntando, que a gente já tem mais de 100 municípios gaúchos com esse decreto formalizado, mas por que Cachoeira do Sul? Agora a pergunta, eu acredito que o pessoal que está em casa está se fazendo. Por que Cachoeira do Sul? O que falta para Cachoeira do Sul decretar essa situação? Bom, como eu disse, ele é um evento gradual, né? Então, assim, ano passado a gente decretou com 500 famílias e o evento se estendeu por um período mais prolongado do que o esperado, chegando a atender 1.000 famílias. Então, esse ano a gente esperou para retardar um pouco, para ter uma dimensão total da magnitude deste evento. Se nós tivéssemos, digamos, decretado no início de janeiro, nós iríamos fazer um decreto com 500 famílias. Hoje nós já temos um decreto para 1.500 pessoas. Hoje nós já temos um decreto onde temos registro de 1.200 pessoas sendo atendidas. E o que isso importa? Importa que quando eu faço o decreto, é quando eu envio as informações ao governo do estado e ao governo federal. Se eu envio um decreto com um número de 500 pessoas, o município poderá solicitar auxílio para 500 pessoas. Então a gente tem que ter esse tempo, né, essa leitura maior do evento, para entender ele como um todo e buscar atender o maior número de pessoas afetadas dentro do município. Então chegou a um número que foi, digamos, já ultrapassou o pico do ano passado, né, e isto nos preocupa, mas até em decorrência da estiagem do ano passado, nós temos, além do caminhão-pipa, 3 tanques móveis de 5.000 litros que estão atendendo estas pessoas. Então o município está se preparando cada vez mais para o enfrentamento desse tipo de situação adversa e entende que agora é a hora sim que chegou um número de 1.200 pessoas, né? Vamos finalizar estes relatórios que já estamos conversando com o estado para que o município
não faça o decreto, mas consiga ter êxito no decreto, que é a homologação estadual, reconhecimento federal e a busca de auxílio, né? Auxílio financeiro para essas famílias, que nós conseguimos ano passado. Está sendo solicitado também a renegociação de dívidas do Proagro, está sendo solicitado a liberação de FGTS e também a ajuda humanitária que se dá através de alimento. E aí como que fica? Porque nas lavouras a gente sabe que os prejuízos ainda provavelmente e infelizmente, né, irão se agravar. Aí, como agora a gente tem este valor, esse montante, né, e aí como é que fica? Nós vamos acompanhando, porque daí são os valores econômicos, né? E isso nos preocupa porque isso vai interferir na economia do município como um todo. Até a data de ontem, somado Secretaria de Inclusão Social, Defesa Civil, Secretaria de Agricultura e Pecuária, já foram gastos mais de 230 mil em ações de resposta, né? Esse é o custo do transporte de água para o interior, abertura de poços, abertura de bebedouros para dessedentação animal, um trabalho muito forte que a Secretaria de Agricultura e Pecuária está fazendo em resposta. É necessário, né, sem sombra de dúvidas, mas é um prejuízo que o município acaba tendo, pois ele deixa de investir em outras áreas, né, para dar uma resposta a este evento. Então o município já fez da sua parte, entendemos que chegamos num limite também de resposta do município, e esta é a hora do decreto, onde nós vamos ter que buscar o auxílio do governo do estado e o auxílio do governo federal para as próximas ações que vamos ter que ter, atender estas famílias, né? E o seguro vai ter uma importância para agilizar a liberação dos seguros agrícolas para os produtores, né? Então, os produtores, com este documento que é elaborado pela Defesa Civil, colocando que toda a área do município está afetada, isso já sinaliza, tanto para o Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, né, fica comprovado os danos que o município teve. E a oficialização desse decreto mais tardar segunda-feira. Estamos trabalhando para isso, né? A gente trabalha sempre com prazo, até temos o prazo de 10 dias para decretação da situação de emergência. Estamos em contato com o governo do estado, trocando informações, porque é eles que fazem a análise do decreto. A documentação de Cachoeira está em análise no governo do estado, para se tiver alguma correção, alguma alteração, a gente já fazer com antecedência para quando entrar o decreto, entrar o processo no sistema integrado, ele já esteja, como se diz, redondo, né? Já verificado pelo estado, já comprovado os danos e os prejuízos, e isso sim dá agilidade ao processo, principalmente na homologação estadual e, consequentemente, no reconhecimento federal. Entendido. Muito, muito obrigada pela participação conosco ao vivo, superintendente. Agradecemos, né, a TV por poder permitir que a gente se comunique com o cachoeirense. As pessoas que estão afetadas podem ter a certeza de que vamos continuar, né, buscando recursos e soluções, e podem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura e Pecuária e Defesa Civil, né, que os atendimentos vão ocorrer de acordo com a necessidade da população. Ok. Bom, e ontem à tarde o cinegrafista Edson Michels e eu, a gente acompanhou o trabalho de entrega de água potável para uma família do interior aqui do município. E a gente acompanha agora a reportagem. Ó, essa é a que vem do poço. O problema é enfrentado pela dona de casa desde dezembro, quando a estiagem começou. A água é tudo, né? Não tem como ficar sem água. A gente tem que passar a sentir na pele para saber o que é. Porque quando eu morava na cidade, eu morei a vida toda na cidade, eu jamais pensava que alguém passasse o que eu passo aqui, com essa falta de água. E ainda com 19 pessoas. 19 pessoas. Criança é... Bom, vocês viram aí, né? Criança é um horror. Tem bastante criança. E aí na hora do banho da criançada? É tudo correndo, né? Porque a gente tem que fazer, tem que aprender. É tudo bem ligeirinho. Um toma, daqui a um pouquinho o outro já vai e toma também. A gente faz um tipo de mutirão. É tudo rapidinho. Essa turma mora na localidade do Passo da Areia, interior de Cachoeira do Sul, onde esta caçamba da Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária foi entregar água. Função que é do Jean, motorista da prefeitura. A gente tenta levar o máximo que a gente consegue de apoio para o pessoal. É difícil, a gente sabe, o pessoal reclama bastante, mas a gente faz o que está dentro do nosso possível. A Secretaria tenta fazer um cronograma para nós não deixar nenhuma família desassistida. 131 famílias estão recebendo água potável no interior do município, segundo a SMAP.
E dados da Defesa Civil revelam que mais de 1.200 pessoas dependem dessa água para sobreviver. Ela é mais severa do que a estiagem do ano passado, em função do pouco volume de chuva que teve no inverno. E teve alguns meses que as chuvas, as precipitações, elas foram concentradas em 1, 2 dias no mês, às vezes um volume até maior, mas essa água ela não foi suficiente para repor, né, o lençol freático, vamos dizer assim, repor as barragens dos açudes, né? Então, essa água do subsolo está mínima e agora, cada vez mais, não sendo suficiente para os moradores do interior. O pior de tudo é que vocês devem ter observado que não é um caminhão-pipa que transporta a água, mas uma caçamba. Nela vai esse reservatório móvel chamado de vinile-pipa. A capacidade é para 6.000 litros d'água. O novo caminhão, onde o tanque de 10.000 litros foi instalado, ainda não está em operação. O secretário relata que esbarrou na burocracia. Além da questão de mecânica, né, de estrutura de caminhão, algumas adaptações que o caminhão novo, no caso, tem que passar para poder ter a autorização do Detran para circular, né, demanda tempo. Né, isso está sendo feito nesses dias agora, e agora nós estamos só na fase de licenciamento, né, do caminhão novo para poder colocar ele em operação. Enquanto isso não acontece, o Jean precisa ir e vir do interior mais vezes. Tem uma ideia assim de quilômetros que tu percorre por dia? Por dia depende da localidade, que nós temos localidade, nós entendemos que é lá no Rincão dos Bica, que é a localidade mais longe que nós temos. Lá e de volta vai dar na base de 350, quase 400 quilômetros. E essa aqui que nós vemos hoje é a nossa mais próxima que nós temos. Dá na base de 50 quilômetros de volta, mais ou menos. E se você também mora no interior e ficou sem água, pode solicitar. A prefeitura não cobra pelo abastecimento. Pode vir diretamente na SMAB, pode ligar para o nosso número, que é o 3724-6104, né? É importante contatar a Secretaria da Agricultura, porque quando o nosso caminhão-pipa, o pessoal vai fazendo o abastecimento no interior, ele já tem pré-determinadas famílias que ele vai abastecer, através de um cadastro prévio que já foi feito. Então, não espere que o caminhão vá parar de casa em casa que não está cadastrada perguntando se tem água ou não, né, para a gente abastecer. Então, é importante esse contato com a Secretaria da Agricultura para a gente botar na logística de entrega de água essa nova pessoa, essa nova família que necessita de fornecimento de água. Eles não estão deixando faltar. Não ficam sem? Não fica sem. E com esse calor todo, ainda não ter água para beber? Não tem como. Não tem como mesmo. Não tem como ficar sem água, não tem como. Situação, né, gente? É na dificuldade que muitas pessoas aprendem a valorizar e a poupar, né? A gente está ao vivo com a repórter Gabriela Belo falando sobre a estiagem. Ela que nos trouxe há pouco a informação de que Cachoeira do Sul vai sim decretar situação de emergência. Gabriela, no ano passado, quando o estado passou pelo mesmo problema, aqui no município foi ventilado, foi mencionada a questão de poços, construção de poços. Como é que ficou essa situação? Helena, a situação é bem grave, né? Como a gente viu, aí, imagina uma casa, 19 pessoas, o drama, né, de não ter água potável para beber. E uma criançada, imagina, com esse calor todo. Sobre os poços, como tu perguntou agora, Helena, ele já foi perfurado, mas outros 5 poços, eles estão aí no cronograma da prefeitura e devem ser perfurados nos próximos meses. A gente acompanha agora a fala do secretário, o Fernando Cantarelli. Veja o que ele falou. Como foi um poço artesiano profundo que nós perfuramos lá na Sulpinos, que beneficia em torno de 36 famílias, né, que o nosso caminhão tinha que se dirigir até lá também, fazer 2, 3 viagens, né, para abastecer aquele pessoal, e hoje eles são autônomos, vamos dizer assim, na questão da necessidade de água. Então foi perfurado um poço lá. E nós temos, nos próximos meses, aí, a perfuração de 3 poços, né, que também vai atender ao todo aí umas 100 famílias, e depois, no decorrer do ano, nós temos mais recursos para perfurar mais 2 poços artesianos. Então, aí nós estamos falando aí de umas 120 famílias por aí que vão ser beneficiadas com esses 5 poços artesianos. Assim, mesmo numa situação de estiagem, né, o poço artesiano
profundo, ele tem uma reserva maior de água, né? Então não faltaria água para essas comunidades. Diferente dos poços mais rasos, né? Que aí esses sim não dão conta. Isso, os poços cavados, esses, né, que tem 12, 15, 20 metros, né? E esses têm muitas situações que os produtores estão relatando para nós que esses realmente secaram, né? Que não tem nenhuma condição de usar água. Nós estamos com a Gabriela Belo falando ao vivo conosco sobre a questão da estiagem em Cachoeira do Sul, reflexos principalmente no interior, onde muita gente não tem água para beber. O caminhão de abastecimento em muitas localidades, em muitas situações, tem que percorrer mais de 300 quilômetros para atender uma família. Situação bem complicada e por isso, então, Cachoeira do Sul vai decretar situação de emergência. As informações foram dadas, né, com relação a essa situação. Já temos, então, confirmada a questão de situação de decretação de emergência em Cachoeira do Sul. De repente, na segunda-feira, esse processo é finalizado, né, para que essas pessoas que estão sofrendo com a estiagem tenham alguma assistência maior por parte dos órgãos governamentais. A gente segue acompanhando, é claro, para informar você que está juntinho da gente.